E como vocês estão vendo, né, os eventos de SST, eles iniciam ali no 2210, que é a comunicação de acidente do trabalho, inclusive hoje, vale lembrar, hoje não, já há alguns meses, você só consegue transmitir a CAT via e-social. Então, eu recomendo que todo mundo que não esteja ainda inserido no e-social, no SST, que se faça, que se procure a medicina, se procure a OSCE ou qualquer outra empresa, pessoal. Eu sempre deixo isso muito aberto. Eu quero ter clientes satisfeitos. A OSCE não é a perfeição, mas é uma empresa que é muito parceira e amiga, e nós nunca negamos de atender ninguém em nenhuma data. Nós apagamos diversos incêndios, mas nós somos humanos também, mas a gente sempre está presente. Hoje, qualquer acidente do trabalho, você tem que emitir via social. Então, você vai ter que entrar lá no site do governo ou procurar uma empresa que faça toda a comunicação do acidente do trabalho, que envolve exames, envolve informações do dia do acidente do trabalhador, quantas horas Informações ele médicas. trabalhou, informações médicas, quantos dias de afastamento, qual tipo de lesão. É uma quantidade de informações complicada. Hoje, o cliente OSCE, ele tem um cronograma, ele tem um procedimento onde ele preenche as informações básicas, encaminha, e no primeiro dia útil a gente já emite a CAT. Lembrando que a obrigatoriedade da CAT é, aconteceu o acidente, ser no primeiro dia útil ser encaminhada essa 24 horas o encaminhamento dessa CAT. E se for óbito, é de imediato, tem que parar tudo para poder fazer essa emissão de CAT. Então, isso é algo muito importante, porque todo mundo está deixando para o final do ano que vem. Eu até entendo, Adriana, empresas que não estão com a documentação em dia, perfeitamente, e também é uma sugestão minha. Prepare a casa para depois transmitir, mas isso não significa deixar para dezembro ou janeiro, gente. Entendeu? Não Entendeu? é começar em dezembro, né, Daniel? É Exatamente. estar pronto até lá. Exato, eu entendo todos os problemas, eu também, nossa, quantos clientes a gente já sentou, olha, eu não tenho nem condições de transmitir a parte de segurança do trabalho, porque não tem nada pronto. Então, eu preciso organizar a documentação básica, que uma vez feita, é entrada no processo de transmissão, fica tranquilo, tá bom? O outro evento ali, o 2220, monitoramento da saúde do trabalhador, que é a questão dos atestados de saúde ocupacional, lembrando também uma falácia, os exames complementares, audiometria, raio-x, hemograma completo, acuidade Acuidade. visual, todos esses documentos, eles não são inseridos no evento 2220. Por quê? Porque o único documento que é inserido, o único exame é o ASO. Exemplo, pessoal, uma função que tem exames complementares, o meu colaborador ele precisa fazer uma audiometria e um hemograma completo, o ASO vai servir para verificar como é que está o hemograma, como é que está a audiometria. Então, o atestado de saúde ocupacional, ele atesta que aquele funcionário está tudo em dia, inclusive com seus complementares em dia. Tem funções que não precisam de complementares porque o risco é menor. E a grande maioria, né, Daniel, dos ASOs que vem ainda o comprovante impresso dele, ele é descrito no próprio ASO os exames que foram, os complementares que foram realizados. Exatamente. O atestado, ele atesta que o funcionário passou por todos os exames, que está tudo bem, porque ficaria uma informação redundante você ter que anexar tudo. E o médico, no momento que ele relata que foi feito tudo e que está tudo em dia, ele se compromete. Volto a dizer, o e-social, que acho que é uma dúvida mais simples para todos, inclusive para nós, há 2 anos atrás, eu também imaginava que eu ia ter que anexar tudo, ia colocar tudo. Mas não, pessoal, um monte de PDF. Eu falei, meu Deus do céu, o governo vai ter que fazer muita coisa. Não, e não, você tem que transmitir as informações na ponta final. O governo quer entender que ele precisa de informações baseadas em documentos feitos. Só que aí, Adriana, vem uma coisa muito importante. O diferencial da OSCE, porque eu falo para você que eu tenho coisas que eu sou apaixonado. Cliente meu hoje, ele não fica com documento físico na mão. Imagine quantos ASOs, quantos documentos devem ser arquivados e guardados. Então, no momento que você tem essa assessoria, ou comigo, ou com outra empresa, pessoal, exijam que se faça a guarda e a gestão dos documentos de vocês. Ou que vocês tenham alguém que guarde os documentos, os recibos. No momento que nós temos esses eventos, muito importante, no momento que nós temos esses eventos 2210, que é a CAT, ou monitoramento de saúde do trabalhador, lembrando que a CAT só é emitida quando se tem um acidente. Já os 2 eventos, o 2220 do monitoramento de saúde do trabalhador e o 2240, é praticamente todo dia, toda semana se trabalhando. Só que, para que a contabilidade
tenha acesso, ou para que o nosso cliente tenha acesso, ele precisa entender que ele precisa ter um recibo de entrega. Ali vai dar veracidade que foi transmitido as informações. Só que esses recibos de entregas devem ser arquivados, porque caso haja uma fiscalização, você pode mandar digitalmente, ou você pode mostrar, ó, tá tudo aqui em dia bonitinho. E aí, finalizando um pouquinho dessa conjuntura que eu estou falando, o documento mais importante daqui a um certo tempo será o PPP. O PPP nada mais é, de quem entende profundamente do e-social, do que o e-social encarnado mesmo, é o e-social. O PPP, pessoal, é a vida toda do colaborador em 1 e 2 folhas, que envolve saúde, segurança e trabalho. Então, por isso que se fala que se tudo vai entrar no eixo digital, para que no final se tenha emissão do PPP digital. E aí sim, você tem que ter. E o PPP, Adriana, que nós vamos conversar um pouquinho para frente, estou entrando, eu estou tendo muitos problemas, eu estou resolvendo muitos problemas de PPP extemporâneos, onde há 10 anos atrás, 5 anos atrás, se demitiu, se não entregou, o profissional, o colaborador procura um advogado para requerer aposentadoria especial ou não. Por isso que a importância do LTCAT, do GFIP 0, GFIP 4. E aí precisa se fazer o PPP desse funcionário. Como é que você vai transcrever todos os riscos, os programas, o que tinha no cargo, são lá 2 anos atrás, sim, que às vezes a empresa já fechou. E aí, como é que funciona? Por isso que é importante ter a gestão básica, uma assessoria básica, tá bom? E por último, falando do evento 2240, condições ambientais de trabalho, os agentes nocivos, ou seja, nós precisamos entender nesse 2220 que é transmitido todos os agentes nocivos por função e cargo. E isso exemplo, voltando no ruído, eu tenho uma função que tem um ruído de 85 decibéis, de 90 decibéis, eu preciso informar para o Ministério do Trabalho que aquele colaborador ele está exposto a um ruído de X, e ele tem um risco físico, químico, biológico. Então, o 2240, ele descreve isso de maneira bem organizada, quais são os meus riscos. Só que eu só consigo transmitir esse evento no momento que eu faço o laudo. Adriana, eu estou indo e voltando para o cliente se sentir ambientizado. Eu só consigo transcrever, por isso que eu falei para vocês, para que a empresa, o profissional, consiga transmitir os eventos de SST, ele precisa ter os laudos e os programas feitos. No momento que ele tem esses laudos e esses programas feitos, ele consegue transmitir de uma maneira assertiva os eventos. E, além disso, vem os programas, né, os planos de ações que vem no PGR, como no PCMSO. Planos de ações são obrigações, como nós falamos lá atrás na live, referente ao que eu devo fazer durante o ano. É aquela receita do clínico geral, onde, olha, vou falar de cabeça, porque eu tenho muito de cabeça, né? Tenho muitos clientes de cabeça. Exemplo, fizemos um plano de ação de uma empresa de pequeno porte, onde ela tem todos o programa esculpido, e é necessário falar o seguinte: olha, é necessário que o senhor faça uma ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho que está na NR1, é necessário que o senhor treine um designado de CIPA, não SP, da NR5, é necessário que o senhor forneça os EPIs, é necessário que o senhor faça os exames periódicos, os exames admissionais. Então, tudo isso entra como dia a dia da empresa, que nós chamamos plano de ação. Tudo que você vai fazer durante o dia. Só que você precisa ter evidências disso, comprovadas de quem fez e quem se comprometeu a fazer isso aí, e arquivadas. E aí, com isso, você transmite todas as semanas ali os eventos de social.